Abre comigo aí no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios do capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Do versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Isso aqui é muito importante, irmãos, da gente entender essa unidade que faz parte de um corpo. Cada um de nós é um membro de um corpo. A igreja é um corpo e nós somos membros. E a cabeça é o Cristo. Digamos que eu sou um braço, ele é um outro braço, ela é uma perna, ela é outra perna, ela já é a parte do pescoço, e assim vai. Ele uma orelha, a outra lá uma orelha, e assim vai. O outro é o dente, porque se o dente começar a doer, dói todo o corpo, é ou não é? Aí o corpo tem que torcer muito para esse dente parar de doer, porque ele também sente dor. Então é assim, irmão. Aí diz assim, vamos ver. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, só um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servos, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém, irmão? Esse do versículo 13, eu estava analisando, eu até anotei aqui para mim não esquecer, que todos nós fomos batizados em um Espírito. Mas esse batismo aqui, ele se refere em batizar o crente no corpo de Cristo e na igreja, unindo-se num só corpo, fazendo com que a pessoa seja um só como os demais crentes. Ou seja, qualquer um que entrar dentro deste corpo, neste momento, até uma pessoa se entrar agora, ele já vai fazendo parte dos membros do corpo. Como diz a Bíblia, quer grego, quer judeus, em outras palavras, pode ser um traficante, um homossexual, um bêbado, um maconheiro, entendeu? Pode ser qualquer pessoa, rico, branco, pobre, negro, cor-de-rosa, não importa o seu credo religioso, mas se ele entra, ele já entra já fazendo parte de um corpo. Amém, irmãos? Parte de um corpo. Porque nesse exato momento, quando ele entra, quando a gente faz essa parte do corpo, está nessa unidade de fé, o único que vai nos conduzir, que é o cabeça, é o Senhor Jesus. Ele é o cabeça de tudo. Desse corpo, ele é o cabeça. Amém, irmãos? Por isso que hoje nós vamos falar sobre as 5 práticas para ser cheio do Espírito Santo. Então aprenda essas práticas. É algumas coisas que eu puxei, porque senão é muita coisa que tem na Bíblia. Mas eu fui pegando os mais básicos ali para vocês entenderem como que é ser cheio do Espírito Santo. Mas tem que ter essas 5 práticas. Porque é muito importante, irmãos, você buscar a presença de Deus, você buscar o Espírito Santo, porque é o único que vai nos consolar, é o único que está conosco, é o único que nunca vai nos abandonar. Qualquer pessoa pode te abandonar, qualquer um, mas o Espírito Santo ele não abandona. Amém, irmãos? E a gente vai falar sobre essas 5 práticas, e você vai ver que se você colocar em prática isso daí, logo o Espírito Santo já desce. Amém, irmão? Às vezes a pessoa fala assim, pastor, mas eu não consigo ser batizado com o Espírito Santo. O que eu faço? Irmãos, não é difícil de ser batizado com o Espírito Santo. Sabia disso? Tem gente que acha difícil. Não é difícil. O difícil é nós com o Espírito Santo. Essa que é a verdade. Porque Deus já prometeu. Ele já prometeu. Não tem como ele tirar isso daí. Que ele derramaria
o seu espírito em toda a carne. Então ele já prometeu. Então se ele já prometeu, a única facilidade de você ser batizado com o Espírito Santo é se entregar 100% para Deus. Ele não quer nem menos e nem mais. Ele quer exatamente os 100% da sua vida para Ele. Entregou a sua vida de corpo, de alma, de todo o coração, com todo o teu entendimento, na certeza mesmo que você vai viver esse evangelho, não na dúvida, mas naquela certeza de que você não quer nem mais saber mais nada deste mundo. Irmãos, o Espírito Santo desce. Amém? O Espírito Santo desce. Ele muda tudo o teu interior. Ele muda tudo a tua vida por dentro. As coisas horríveis que você fazia lá fora, o passado, tudo ele muda, tudo ele transforma. Por isso que eu falo, quando o diabo ele vem com o ataque, ele já vem trazer coisas do passado para te atacar. Porque do futuro ele não sabe. Porque o teu futuro está nas mãos de quem? De Deus, do Senhor Jesus. Amém? É entregar na mão dele. Curve suas cabeças em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a vida do teu povo. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, venha nos renovar cada vez mais. E que esse ensinamento, meu Pai, faz com que a pessoa venha aprender mais do Senhor. Nos ensina, Espírito Santo. Nos capacita. Abra o nosso entendimento. É que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito falando no coração de cada uma dessas pessoas. Espírito Santo, eu te peço, desenvolva essa mensagem. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. E curve suas mãos e palmas para Jesus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. 5 práticas para ser cheia do Espírito Santo. Essas práticas, na verdade, é alguma dessas 5, porque se a gente abordar são várias coisas. Mas eu tentei chegar o mais próximo possível. E isso é muito bom a gente aprender, irmãos. Muito bom. Por isso que o culto de terça-feira é para isso. Quem quer mesmo o Espírito Santo, quer ser batizado com o Espírito Santo, tem que ter um interesse, irmão. A verdade é essa. Tem que ter um interesse. Ontem parece que eu estava em oração a Deus. Foi ontem. Eu estava em oração a Deus, conversando com Ele. Aí, no momento que eu estava conversando com Deus, eu começava a me lembrar lá do tempo de trás, lá do passado. Diferentes do de hoje. Lá no passado, da minha primeira conversão mesmo, eu me lembrava, sabe, não só de mim, mas eu via isso dos meus companheiros, dos irmãos da igreja, sabe, aquela fissura mesmo, aquele desejo de ter o Espírito Santo, sabe, é algo inexplicável, aquela fissura mesmo, aquele desejo de ter o Espírito Santo, sabe, o pastor falava assim, tal dia nós vamos fazer isso para ter o Espírito Santo. Às vezes o pastor fazia todo mundo, tal dia todo mundo vai jejuar e nós vamos buscar o Espírito Santo. E o povo ia, as pessoas iam debaixo de chuva, não estava nem aí, alguns nem carro tinham, chegavam ensopado de dentro da igreja, mas o prazer era o quê? Ter esse Espírito Santo, ter o Espírito Santo. E quando uma pessoa, de repente um jovem se converta, sabe, daí até para ser levantado obreiro, assim, era a maior alegria, era a maior luta, se candidata para ser obreiro, sabe, tem aquele primeiro amor, sabe, aquele algo assim que vai queimando de dentro, sabe, como que você sabe do teu chamado? É quando você sente algo queimando de dentro de você, algo queimando, e é um chamado que ninguém tira. A única diferença é alguém reconhecer o teu chamado. É o pastor local da tua igreja reconhecer o teu chamado.
Porque mesmo se ele não reconheceu o teu chamado, mas você tem o chamado, porque ele queima de dentro de você. Amém, irmão? Porque você só pensa em outra coisa, você só quer ganhar almas, você quer falar de Jesus, esse é o teu prazer. Esse é a tua vida. Porque você entrega a vida para Jesus. Quando você entrega a vida para Jesus, irmão, ele tem que ter o controle de tudo. É como ele entrasse dentro da tua mente, dentro da tua cabecinha ali, colocasse colocasse lá uma poltrona e, sabe, que nem o desenho, o filminho do Jasper. Quem já viu o filme do Jasper? Digamos que o gigante guerreiro Dário é um ser humano. E o Jaspion seria quem? Jesus. Vamos fazer assim. Aí ele entra e ele toma o controle de tudo. Vai aqui, mexe aqui, mexe ali, mexe aqui. Esse é o Espírito Santo. Temos que deixar ele tomar controle da nossa vida, irmãos. Amém? Aí você vai, se quer mais, se quer mais, lê mais a Bíblia, sabe? Você ora mais, sabe? Aquele primeiro amor, algo que a gente não pode perder. E muita gente já perdeu o primeiro amor. Por isso que a Bíblia fala, Jesus nos ensina lá em Apocalipse, lembre-te de onde caíste. Lembre-te, volte para o primeiro amor. Amém, irmãos? Então vamos falar. A primeira prática para ser cheio do Espírito Santo é abandonar os seus pecados. Ninguém pode receber o Espírito Santo se primeiro não rejeitar os seus pecados e o mundo. Então essa é a primeira coisa. Para mim ter o Espírito Santo, para mim ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que abandonar o meu pecado. Eu tenho que rejeitar o mundo. As coisas que eu tenho feito, que não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com Jesus, eu já tenho que abandonar. Abre comigo no livro de Hebreus, vamos lá. Hebreus no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Do versículo 1. Hebreus 12, versículo 1. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém, irmãos? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém, irmãos? Veja que esse daí é uma corrida de fé constante que exige perseverança. Exige muita perseverança. Abandonar o mundo, abandonar o pecado. Você tem que se esforçar. Porque todo dia, irmão, todo dia a gente está na porta do pecado. Todo dia. Não tem como se esconder. Amém, irmãos? Não tem. Mas quando você rejeita, você está glorificando a Deus, porque você está sacrificando a tua vida. O verdadeiro sacrifício, irmão, não é somente valores que você coloca no altar. O verdadeiro sacrifício é da tua vida. Você tem que sacrificar a tua vida, dar o teu tudo para Deus, e se envolver cada vez mais com Deus, e pegar nojo dessas coisas mudando, abandonar mesmo. Ah, pastor, mas é difícil. Mas nada é impossível. Amém, irmão? Temos que ter esse esforço. Por isso que ele fala, esforça-te. Temos que se esforçar. Porque o único consumador da nossa fé é o Senhor Jesus. E tudo também é feito pela fé. Amém, irmãos? Pela fé. E o segundo, que é amar a Deus, se amar e amar o próximo. São três coisas. Amar a Deus, se amar e amar o próximo. Para você ser cheio do Espírito Santo, você também tem que amar a Deus, se amar também e amar o próximo.
Não existe esse negócio da pessoa chegar e dizer: ah, eu amo a Deus, mas odeio o irmão, odeio o vizinho. Ah, eu amo a Deus de todo o meu coração, mas o coração está cheio de mágoa, de raiva, de ódio. Quer dizer, não bate. Vamos ler comigo? Lá em Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, do versículo 30. A maior prova de que você tem o Espírito Santo é se amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Diz assim, quem achou, diga graças a Deus. Então, vamos lá. Versículo 30. Diz assim: amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha, de todo o teu coração. Não é um pouquinho, não. É de todo. E de toda a tua alma. Olha só. E de todo o teu entendimento. E de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Amém, irmãos? Então, olha a importância. Para mim ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que amar a Deus com toda a minha força. Eu tenho que amar a Deus, sabe, com todo o meu entendimento. Eu tenho que viver minha vida para Deus da seguinte forma: se eu vejo apenas Deus, eu só vou adorar Ele em sacrifício. Mas, se eu tenho Deus como Pai, então eu vou adorar Ele com honra. Amém, irmãos? Palmas para Jesus. Adorar Ele com honra. Isso é a realidade. As pessoas, todo mundo fala de Deus. Todo mundo fala de Deus. Todo mundo crê em Deus. Se sair em qualquer esquina, pessoas que estão aí longe de Jesus, eles falam que creem em Deus. Falam que até adoram a Ele. Mas a vida que está vivendo, uma vida pecaminosa, uma vida de iniquidade, não demonstra isso. A única forma de eu dizer que eu amo a Deus é fazer a primeira coisa: abandonar o pecado. É a única forma. Porque a gente não vê Deus. É ou não é? Não vê Deus. Para uma pessoa comum, uma pessoa normal aí do mundo, se ele vê que você é uma pessoa que se afasta das coisas erradas, que só fala a verdade, não mente mais, sabe? Para eles é loucura. Se te afrontar, querer te dar tapa na cara e fazer tais coisas e você abaixar a bola, para eles é loucura. Porque a gente tem que ser que nem o Senhor Jesus. Amém? Ele fala que nós temos que ser que nem Ele. Quando Jesus foi esbofeteado, Jesus não falou um A. Tudo ele ficou no calado, tudo no silêncio. Então a única forma de eu dizer que eu amo a Deus é rejeitar o mundo e rejeitar o pecado. É a única forma. É a minha única demonstração. Não tem outro jeito. É que nem um casamento. Amém, irmãos? Que nem casamento. A única forma de dizer que eu amo a minha esposa, ela me vê, eu vejo ela me toca, eu toco nela. Mas a única forma de dizer que eu amo a minha esposa é o quê? É eu sendo o quê? Fiel. Vivendo na fidelidade. Tendo confiança um no outro. E para o mundo é estranho isso daí. Para o mundo é estranho. O mundo acha que todos os homens são traidores. É assim. Se você chega e faz um comentário: não, eu nunca traí minha esposa, eu não faço isso. Ah, duvido. Da onde? Não existe esse tipo de coisa. Nenhum homem presta, toda mulher é igual. É ou não é? Não é assim que fala? É. E
Então, por isso que com Deus é a mesma coisa. É amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo, irmãos. O fato de nós amar o próximo não significa que também a gente temos que apoiar o erro, a iniquidade, o pecado da pessoa. Compreende? Você tem que amar. Ama o homossexual. Mas isso não significa que você, só porque você ama, que você vai apoiar a abominação que ele vive. O amor, você ora pela pessoa. O amor, você quer salvar aquela alma. Isso é amar o próximo. E amar a ti mesmo. Que foi uma das três coisas que falamos, se amar também, porque tem gente que não se ama. Tem gente que se odeia. Se olha no espelho, mas ele não se ama. Olha no espelho, olha assim, sabe, não se gosta, tem raiva e tudo mais. Por quê? Porque ela não se ama. Amém, irmãos? Então, por isso, irmãos, temos que amar a Deus acima de todas as coisas para poder ser cheio do Espírito Santo. Temos que amar o próximo também, independente do que for. Seja o seu vizinho, seja o irmão, seja quem for, ame. Amém, irmãos? Ame. Por mais que ele te critica, por mais que o irmão tenta fazer um monte de coisas erradas com você, seja dentro da igreja, seja no trabalho, seja onde for, mas ame. Ame-nos. Porque em tudo Deus vê. Amém? Tudo Deus vê. Porque o Senhor Jesus, quando ele foi crucificado, em todo momento, ele amou todas aquelas pessoas. Até aqueles que judiaram dele, até aqueles que chicotearam ele amou. Ele amou. E ele foi na cruz e ainda amou também Judas. Mesmo aquele camarada que estava no meio deles ali, que traiu o Senhor Jesus com um beijo no rosto, que é pior ainda, é como se fosse um tapa, mas mesmo assim, o Senhor Jesus amou. E ele nos ensina a fazer isso. Amém, irmãos? Então nós temos que se esforçar. Temos que se esforçar. Digam graças a Deus. E o terceiro é edificação e transformação. Abre comigo no 1 Coríntios. Voltamos lá no 1 Coríntios. Essa edificação e transformação, ele coloca-se como dons que são para edificar vidas, e o fruto é a prova da sua transformação. Então vamos lá, em 1 Coríntios, do capítulo 12. Fala muito sobre dons. Você tem que buscar esses dons também. Amém, irmão? Porque Deus, ele dá dons. Mas esses dons que ele dá é para a igreja e também para a sua edificação. E se você observar, cada um de vocês tem dons. Amém, irmão? Cada um de vocês aqui tem dons. Porque dom, Deus dá para todo mundo gratuitamente. Então não tem esse negócio de dizer, eu tenho dom, eu sou melhor do que você. Não tem isso. Porque não adianta ter dons e os frutos tudo podre. Porque os dons e os frutos têm que andar alinhados um com o outro. Se o fruto é podre, não adianta ter dons. Porque Deus dá. Porque se os dons fossem como muitos fazem, tem gente que tem dom para profetizar, mas o fruto está podre. Tem gente que está usando os dons que Deus deu para ficar rico, para ganhar dinheiro nas costas das pessoas, que profetiza um monte de coisa que não tem nada a ver. Quer dizer, é um dom que Deus deu para ele, mas Deus não tira. Se Deus quiser, ele tira, senão ele deixa acontecer. Só que quanto mais ele usar esse dom que ele recebeu de Deus para fazer as coisas erradas, mais pior será o juízo dele. Pior será o juízo dele. Então por isso que a gente percebe, por que Deus deixa isso acontecer? Como diz Deus, né? Deixa que o juízo dele já está pronto. É a hora que, quando eu mesmo pegar a palavra de Deus, a minha palavra, como diz ele, é a hora que eu pegar a minha palavra e mostrar para ele, é isso aqui que está te condenando. É o que está escrito aqui. Os frutos tudo podre. Amém, irmãos? Aí diz assim, olha só, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um
um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito. Você percebe que o Espírito aí, na Bíblia de você está com letra maiúscula, o E com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Então olha, a palavra da ciência, versículo 9, e a outro pelo mesmo Espírito, ó, tudo pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, que já fala dos espíritos com letra minúscula, seriam demônios, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um e como quer. Amém, irmãos? Olha só, tudo isso daqui, tudo é isso. O meu dom é dom da palavra. Se alguém me convidar para pregar, Deus já me dá a palavra na hora. Eu tenho esse dom. Foi um dom que Deus me deu. Alguns têm um dom de cura, mas ele não tem um dom da palavra. E ele só é chamado só para curar. Aqueles que têm o dom da palavra, mas não têm o dom de cura. Digamos que o pastor não tem o dom de cura, mas eu tenho o dom da palavra. Mas eu estou fazendo culto de cura e libertação. Aí vem uma pessoa doente. Aí eu chego e falo, e agora? Eu não tenho o dom de cura. O que eu faço? Será que eu tenho que direcionar essa pessoa para onde? Para alguém que tem esse dom de cura? É a hora que Deus chega na hora e te dá o dom na mesma hora para você curar. Amém, irmãos? Então ele dá os dons até no momento de um culto. De repente, o pastor está aqui, está orando, todo mundo está orando. De repente aparece alguém do nada, que é meio que usado por Satanás. Aí o pastor não percebeu, ninguém percebeu. De repente alguém do meio do povo começa a ter o discernimento do Espírito. Então esses dons é derramado até na mesma hora. Amém, irmãos? Então esse negócio da pessoa dizer, eu não tenho dom, tem sim. Sabe como que você tem um dom? A hora que você se esvaziar. Se esvaziou, os dons vão vir. Eu quero ter todos esses dons aqui. Um dia eu vou pregar sobre os dons. Vou mostrar os dons. Mas o bom é ter todos. Mas como que eu vou ter tudo? Me esvaziar. Amém, irmão? Me esvaziar. Me esvaziar. Já imaginou de repente? O pastor fica doente, ninguém aparece, a esposa não pode vir, mas a igreja está aberta. Quem é que vai pregar? Quem? Aí de repente o irmão é escolhido para pregar. Mas eu não sei pregar. Ora a Deus, Senhor, me dá um dom agora da palavra. Porque quando você sobe, irmão, o negócio muda. Você já sente o calor. É a hora que você é tomado pelo Espírito Santo. Isso é bom. Mas como que eu faço isso? Fazendo as duas coisas. Abandonar o pecado, amar a Deus, amar a si mesmo, amar o próximo e se esvaziar. Amém? Se esvaziar, porque os dons vêm. Agora lá no 1 Coríntios, onde fala sobre essa transformação, aí no capítulo 13, aí mesmo 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1. Olha essa transformação. Diz assim, a transformação dessa forma: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, e algumas Bíblias está como amor. Quem está com amor na Bíblia aí? Está amor? Tá, então eu vou ler como amor, porque na minha está caridade. E amor seria como metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Amém, irmão? Esse é um dos frutos do Espírito Santo.
amor. Se eu tiver esse amor, eu consigo amar o próximo. Se eu tiver esse amor, eu consigo amar a Deus acima de tudo. Se eu tiver esse amor, eu consigo me amar. Se eu tiver esse amor, por causa do amor que eu amo a Jesus, eu consigo abandonar os pecados. Amém, irmão? Isso é uma transformação de vida. É uma regeneração dentro de você. Versículo 3. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredora, é benigna. O amor não é invejosa. Olha só, nem isso o amor é, irmãos. O que tem de crente invejado com outro crente, nunca vi. Não tem amor. A Bíblia já está falando aqui. Ou a caridade, ou o amor, ela não é invejosa. O amor não trata com leviandade, ou seja, ele não é imprudente, ele tem sinceridade. Quer dizer, a pessoa imprudente não tem nem amor. Quer dizer, uma pessoa imprudente já não tem amor por si mesmo. Já está dizendo tudo. Não se ensoberbece, ou seja, a pessoa não fica descontrolado, furioso, orgulhoso. Isso é soberbice. Aí ela não tem esse amor, porque vive furioso, se descontrola facilmente. O fulano não pode falar nada, a pessoa já vai querer dar tapa na cara, dar uma voadora, um karatê aqui, um karatê lá. Quer dizer, não tem esse amor. Esse é um dos frutos que falta. Se a gente for lá em Gálatas, um dia eu vou trazer todos os frutos para vocês. Lá em Gálatas fala sobre os frutos do Espírito Santo. Versículo 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Por isso, irmão, busque os dons, mas não esqueça de dar os frutos. Você pode ter, que meu pastor, o pastor tem aí o dom da palavra de Deus, mas o meu fruto pode ser podre. E adianta? Sem amor e pregar? Não adianta. É o que tem muito aí por fora, irmãos. Tem muito aí por fora. Eu estava analisando uma coisa. A gente fica falando demais. O mundo entrou nas igrejas. O mundo entrou dentro das igrejas. Trouxeram o mundo para dentro das igrejas. Mas na verdade, está errado isso daí. Não é o mundo entrando dentro das igrejas. É o mundo que já entrou de dentro do pastor. Porque é ele que está à frente do trabalho. Se estão falando que o mundo entrou dentro das igrejas, o problema já está no altar. Porque é ele que traz. Amém, irmãos? É ele que traz. Então vamos para o 4. Oração e também da prática da palavra de Deus. Efésios capítulo 6. Vamos lá. Esse é o 4. Para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que ter oração e também a prática da palavra de Deus. Esse Efésios praticamente é uma das armaduras de Deus que a gente está abordando na sexta-feira, que provavelmente vai ser a última. Vai estar assim. Efésios capítulo 6, versículo 18. Diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmãos? Então olha só, oração. Para mim ser cheio do Espírito Santo, ou para mim ser batizado com o Espírito Santo, eu tenho que viver uma vida de oração. Orar mesmo. Orar em casa, no trabalho, na igreja, aonde você colocar os teus pés, você tem que estar orando. Ora em pensamento. Se está andando por aí de pé, se ninguém lá, conversa com Deus em pensamento, que Ele ouve os pensamentos. Tudo em oração.
viver na vigilância, sempre ficando esperto com tudo que acontece ao teu derredor, porque o diabo não é bobo, irmão. Ele trabalha 24 horas por dia, ele não cansa, por ser um espírito maldito, ele não cansa. Mas a gente tem que estar sempre vigilante, sempre em oração, para você manter essa chama dentro de você. Você ora por você, ora pela tua família, ora pelo teu emprego, ora pelo teu trabalho, você ora por tudo. Mas existe um momento que você também tem que orar só para você ser cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Quando você é acordado de madrugada, quando Deus despertar você de madrugada, às 3 horas da manhã, levante. Amém, irmãos? Por mais, mas eu vou perder o sono e vou dormir, mas vale a pena. Porque quando você levantar, ser despertado por Deus, para você levantar de madrugada, é porque Deus só quer uma única coisa, que você dobre o joelho e glorifique a Ele. Não é para você pedir financeiro, não é para você pedir nada, a não ser dizer: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Senhor, eu quero a Tua presença. Senhor, me ensina. Amém, irmão? Senhor, o que o Senhor tem para falar para mim? Mostra para mim o que está em oculto. E assim vai, irmãos. Deus quer revelar tantas coisas para nós, irmãos. Ele quer revelar para mim, Ele quer revelar para você. Amém, irmãos? Ele quer revelar. É só nós buscar isso em oração e se esvaziando cada vez mais de si. Diga graças a Deus, irmãos. Por isso que a oração e a palavra são obrigação de todo cristão. Vamos lá em Salmos lá, vamos lá. Quase no finalzinho. Salmos do capítulo 1, vamos lá. Salmos capítulo 1. Olha só. A gente poderia falar de muita coisa sobre a palavra, mas eu preferi buscar nesse salmo a palavra de Deus. Edificação, transformação, amar a Deus, se amar e amar ao próximo, abandonar os pecados, e agora a oração e na prática da palavra. Diz bem assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha só, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que tem de gente que fica pedindo conselho para os ímpios lá fora? Só conselho errado, só conselho ruim, de dentro da igreja. Tem crente assim. Em vez de pedir um conselho para o pastor, né? Pastor, precisa de um conselho, vamos orar junto, o que a gente faz? Em vez de pedir um conselho para um obreiro, para um diácono, né? Ou até mesmo para um irmão de confiança. Não, o crente vai lá fora buscar o conselho do ímpio. É lógico que o ímpio vai dar outro tipo de conselho totalmente errado. Você vê que ele já fala: nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, isso aqui é o primeiro, de abandonar o pecado, mudar a tua rotina. Se for para perder amigo, você vai perder, irmão. Mais vale 1000 vezes você perder um amigo do que perder a salvação. Amém, irmão? Porque os amigos, hoje, enquanto você tem, são teu amigo. Mas a hora que você não tiver nada, eles te abandonam. Olha, se sobrar é um milagre. Aí tem que orar muito para ele se converter, para estar junto com você na congregação. Porque caso contrário, a maioria nos abandona. Aí no versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ou na palavra do Senhor, e na sua lei, ou na palavra, medita de dia e de noite. Amém, irmãos? Olha só a prática da palavra, é meditar ela de dia e de noite. Leia a Bíblia, não só na igreja, mas leia em casa, tem no aplicativo, sempre olha um versículo, que é muito bom. Amém, irmãos? Então você tem que viver essa lei. A palavra de Deus é o teu tudo. A direção de Deus está tudo aqui, irmão. As respostas também estão tudo aqui. Então meditar de dia e de noite. Por isso que nós devemos aprender a amar essas duas coisas. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. E o último,
das 5 práticas para ser cheio do Espírito Santo. Abre comigo em Romanos, do capítulo 12. A 5ª é mudança de comportamento. Se você não mudar, tudo vai se repetir. Então a gente tem que ter uma mudança de comportamento. Para mim ter o Espírito Santo, eu tenho que ter uma mudança de comportamento. Romanos capítulo 12. Eu tenho que mudar a minha vida. Amém, irmãos? Porque às vezes assim, irmãos, existem pessoas que fazem assim: ah, Deus, eu quero parar de beber, eu quero parar de fumar, tira isso de mim. Mas Deus não vai chegar e tirar o copo da mão do fulano. Deus não vai chegar e tirar o cigarro da boca da pessoa. Quem tem que tirar isso daí não é Deus, somos nós, irmãos. É nós que temos que tirar. Se nós colocamos, nós temos que tirar. A única coisa que Deus vai fazer é te dar força para você não cair. Isso Ele pode tirar, a vontade, o desejo da carne, isso Ele pode tirar. O desejo de voltar a fumar, o desejo de beber, sabe? Ele tira. Mas isso não quer dizer que Ele vai chegar lá no boteco, está o cara sentado lá, e vai pegar o fulano pela orelha e falar: não, você não vai beber. Deus não vai fazer. Não vai tirar o cigarro, não vai tirar a droga, não vai tirar nada. Ele não tira. É nós que temos que tirar. É eu que tenho que mostrar para Ele que eu estou abandonando. Se eu parei de fumar, Senhor, olha, ó meu Deus, que nem eu fiz com o cigarro. Eu saí da igreja, peguei a carteira de cigarro, eu ia fumar. Saí, olha, larguei mão mesmo, tirei o cigarro, macei mesmo a carteira e joguei esse pantalão, nem olhei. Joguei. A única coisa que eu pedi para Deus assim: Senhor, só me dá força. Só me dá força para mim não voltar a fumar. Meu Deus do céu, irmão. Os dias agoniados, dor de cabeça, meu Deus do céu. Aí parece que os outros passavam fumando perto da gente, fumavam assim, parecia que um troço ficava gostoso, e a boca já... Imagine, fora o uso de drogas. Então, sabe, aí você começa a sentir cheiro de tudo. Cheiro de maconha, cheiro de cigarro. Não, e o que é pior ainda, quando eu abandonei o cigarro, larguei o cigarro, lá na minha família, lá, todo mundo fuma. E lá vai eu no meio daquela fumaceira toda. É minha mãe fumando de um canto, meu irmão aqui, o cunhado lá, a minha irmã aqui atrás, eu lá no meio. E tinha recém abandonado o cigarro. Mas aquilo ali, eu estava ali, lutando com a carne, lutando, sabe, contra o meu próprio eu. Sabe, falando para não, eu não quero, eu quero preservar o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu quero Jesus, eu quero o Espírito Santo, até que chegou uma hora que eu não tive mais vontade nenhuma. Hoje, eu posso ficar no meio de 10 peão fumando, não me dá nem vontade, o ruim é que a gente fica fedendo cigarro, né? o ruim é que a gente fica fedendo, mas não tem vontade. Nem de beber, nem de tomar cervejinha, nem nada. Porque o que aconteceu? Porque eu abandonei. Fui eu, não foi Deus que tirou. Ah, Deus tirou. Não, Deus não tira. Ele não tira. Porque se Deus tirasse, não tinha ainda crente fumando, bebendo, como a gente sabe que existe. Se Deus tirasse, não tinha gente ainda, crente ainda que ainda fuma um baseadinho escondidinho. Crente que vem nas igrejas, que lê a Bíblia. Por que Deus não tirou? Não é que Deus tira, é você que tem que abandonar. É eu que tenho que abandonar. Se eu mesmo peguei para mim, então eu pego e abandono. Amém, irmãos? Mas quando você abandona, você toma uma atitude de abandonar essas coisas, de ter essa mudança de comportamento, é a hora que o Espírito Santo entra em ação. É a hora que você não fica nem sozinho. Aí diz assim, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional, o vosso corpo em sacrifício. É isso que é a mudança de comportamento. Imagina um corpo com vontade com nicotina, né? Ou aqueles que bebem pra caramba. Eu conheci gente que, se ele parasse de beber, ele já ficava tremendo. Tremendo. E isso é um sacrifício. Um sacrifício. E Deus olha. Deus olha. Aí no versículo 2: e não vos conformei com este mundo. Em algumas Bíblias está como século. Mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmão? Então não se conformar com as coisas deste mundo, não se conformar com as coisas desse século, como diz algumas Bíblias. Esse é uma mudança de comportamento. Para mim, ser cheio do Espírito Santo, tem que mudar o meu comportamento. Como que é você na tua casa? Como que é o marido com a esposa com o marido, com os filhos, no trabalho? Como que é as tuas atitudes? Aquelas atitudes que as pessoas falam: meu Deus, não quero nem chegar perto desse fulano. Tudo é isso contra, irmão. Isso é uma mudança de comportamento. E quando você tem essas mudanças de comportamento, irmão, o Espírito Santo já desce na sua vida. Amém? Já desce. Porque vazio você não vai ficar. O Espírito Santo, ele desce. E mesmo que ele desce, sempre tem um vestígio que a gente ainda tem que mudar. E isso requer todos os dias. É a hora que entra o nosso sacrifício. Você veja que o culto que ele fala aqui é racional, não é irracional. Não é como a gente vê em algumas igrejas que o povo parece que não sabe o que está acontecendo. O Espírito Santo abaixou em mim e eu perdi a estribeira. O Espírito Santo baixou em mim, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei, mas ele está aqui. Não, isso é irracional, coisa da carne. Não é nem diabo isso ali, não é nem demônio, é carne mesmo. É carne. É carne, porque demônio também não é racional, não. Quando ele manifesta no racional também. Não é no irracional. Não é um animal qualquer. Não é um cachorro, um pitbull bravo, que você abre o portão e solta que ele pega qualquer um que está pela frente. Não. Isso é tudo carne, moça. Você vê que ele fala que o nosso culto é um culto racional. Por quê? Porque você está adorando a Deus em espírito e em verdade. Mas você está aqui no teu raciocínio. E muitas das vezes no teu raciocínio pode até chegar e falar: mas a quem você está cantando? Mas a quem você está louvando? Mas a quem você está glorificando? Se você não vê. Mas a quem você está conversando, orando, se você não vê? Você é louco? Amém, irmãos? Mas aqui dentro você sabe que você, com seus olhos fechados, você está na presença de Deus. Por que a gente fala, feche os seus olhos? Porque se você ficar de olho aberto durante a oração, durante os louvores, tudo, você não vai ver nada. Você só vai ver eu para cá, esse magrelo, para lá e para cá, para lá e para cá. Vai ver eu fazendo algum gesto, alguma coisa. Você vai me assistir tudo, mas o Espírito Santo não desce. Você fica de olho aberto, a pessoa fica de olho aberto, aí um do lado dele está de olhos fechados, está sendo cheio. O de trás está de olhos fechados, está ficando cheio. O da frente está de olho fechado, está ficando cheio. Amém, irmão? Cheio do Espírito Santo. Porque quando você fecha os olhos, você não vê mais nada. Você só vê o que está de dentro de você. É ou não é? Fechou você, fecha os olhos, fechou os olhos, você não vê nada. Eu não estou vendo nada. Eu fechei os meus olhos, não estou vendo ninguém. Mas eu estou vendo dentro de mim. Eu estou vendo algo dentro de mim. É ali que eu tenho um encontro com Deus. Amém, irmãos? Digam graças a Deus. Palmas para Jesus. Se coloquem de pé em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos buscar então a presença do nosso Senhor Jesus. Vamos ser cheios desse Espírito Santo.
em nome do Senhor Jesus, com a mão no seu coração. O que tiver que mudar, você muda. O que tiver de transformar, você transforma. Você vai falar com Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E você vai falar até nesse louvor: Senhor Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Aleluia, Senhor Pai. O Espírito Santo, Ele vai te envolver agora. Você vai sentir a presença dEle. Você vai sentir a presença do Espírito Santo te envolvendo. Nós te adoramos, Senhor. Como todo ser humano faço plano E projetos que desejo realizar. Projetos que desejo realizar. Mas a voz da consciência me faz entender de que nada adianta se eu não te conhecer. não te conhecer. De que vale toda a minha existência Se em meu ser não tiver tua presença. De que vale todo ouro, toda prata e ouro, se o meu maior desejo é te receber. Senhor Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Me faz nascer em mim tua natureza, para que eu possa ser a sua testemunha e levar a teus confins teu amor. Senhor Jesus, me batiza com o Espírito Santo e faz nascer em mim tua natureza, para que eu possa contemplar tua grandeza, ser a tua testemunha onde eu vou e levar até os confins da terra o seu amor. Teu amor. Nós te adoramos, Senhor. Como o Senhor, meu Pai, é importante em nossas vidas. Tudo que nós queremos, meu Deus, é o teu Espírito em dentro de nós. Ser renovado, meu Pai, com a tua presença. Senhor Jesus, batiza o teu povo com o teu Espírito Santo. Batiza, meu Pai, essa pessoa com a tua presença. Ah, meu Deus, não tem como sobreviver sem o Senhor. A gente é fraco. A gente é tão fraco, meu Pai, que a única força tem que vir do Senhor. Derrama da tua presença em nossas vidas. Derrama da tua presença em nossos corações. Faça morada, meu Deus. Faça morada dentro de nós.
O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor, meu Pai, é digno de ser adorado. Nós te honramos porque o Senhor é o nosso Paizinho. Oh, Paizinho, eu te amo. Eu amo o Senhor, meu Pai. Eu não quero perder o teu Espírito. Eu quero me envolver cada vez mais, manter a minha comunhão com o Senhor, manter a minha salvação. Salva-nos, ó Pai. Escreve, meu Deus, o nosso nome no livro da vida. Olha para as tuas ovelhinhas, meu Deus. As ovelhinhas que necessitam do teu Espírito. Eles querem, eles falam por si, falam: eu quero o teu Espírito, eu quero a tua presença, eu quero, meu Pai, ser cheio do Senhor. Vem, Jesus, vem sobre nossas vidas. Oh, aleluia, aleluias, aleluias. Glórias e glórias e glórias. Santo, santo é o Senhor, Deus de maravilhas, Deus glorificado. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós te adoramos, meu Pai. Renova, Senhor, a nossa vida agora. Aleluias, aleluias. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Já
precisamos, meu Pai, do Teu Espírito Santo. Busque a Ele aí, meu amigo, minha amiga. Não cesse a tua voz, porque o Espírito Santo está aqui e Ele vai descer. Ele vai queimar dentro do teu coração como uma chama viva. Ele vai despertar agora a sua alma. Aleluias, 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 meu Pai. Glórias e glórias. Sinta a presença de Deus aí, meu amigo, minha amiga. Sinta a presença de Deus. Isso. É só você e Deus. Aleluias. Cantar chalas, sabasi, cantere chalas. Chalas, maracanei, serenei. Camaracá. O xagrei, sabaki. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias, glórias. O Espírito Santo desce sobre você. Oh, aleluias, meu Pai. Como é maravilhoso, meu Deus, estar na Tua presença. Como é maravilhoso, meu Deus, viver uma vida com o Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, meu Pai, de toda a minha alma, de todo o meu coração. A minha alma anseia por Ti a cada minuto, a cada segundo de minha vida. Sopra, Espírito Santo. Sopra na vida dos Teus servos agora e receba a presença de Deus. Aleluias, 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 aleluias. Glórias e glórias. Santo, santo, santo é o Senhor. Então fala para Ele. Aleluia, glórias e aleluias, aleluias, aleluias e glórias. Fala cada vez mais. Aleluias. Grandioso Deus. Que o Teu Espírito esteja, meu Pai, na vida de cada uma dessas pessoas. Que essas pessoas, meu Deus, elas venham se envolver cada vez mais. Batize, meu Pai, aqueles que ainda não foram batizados com o Teu Espírito Santo. E aqueles que já são, para que seja também, meu Pai, renovado com a fé. Abra estes céus, meu Pai, porque quando se trata das bênçãos sem medida em nossas vidas, se trata também do espiritual. Queremos ser cheios. Queremos ser Teu servo, queremos fazer a Tua vontade, queremos ser guiados pelo Senhor. Toma posse, meu Pai, de tudo que é nosso. Toma posse, Senhor Jesus, da minha vida, de nossas vidas. Sim, Espírito Santo, tenha o controle de tudo. Controle a nossa mente. Controle os nossos olhos, controle o nosso corpo. Sim, meu Pai, controle toda a nossa vida. Senhor Jesus,
edifica a tua casa, edifica esta igreja, edifica esta igreja agora, meu Pai, porque do altar tem que sair bênção. Então abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos. Sim, Jesus. Lembra-te, Senhor. Lembra-te quando o Senhor olhou para aquele povo naquela cruz. O Senhor ergueu os teus olhos ao céu e disse: Pai, está consumado. E quando a morte pensou que te matar, ele não matou, porque o Senhor disse: eu entrego o meu Espírito. Aleluias. E assim, entregando tudo em tuas mãos, a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, tudo nós colocamos nas tuas mãos. E aqueles que creem, diga amém, graças a Deus, palmas para Jesus, bem forte para Ele. Glorifique o Senhor Jesus com a tua palma, porque Ele é Rei, Ele é o merecedor de tudo, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. É ou não é gostoso de buscar a presença de Deus? É muito bom, né, irmãos? Muito maravilhoso. Pode se assentar em nome do Senhor e Salvador Jesus.